Vamos iniciar o nosso boletim de injeção. Primeiro, definimos a cauda com a qual vamos trabalhar, né? Nesse caso, a 1:1. A gente coloca aqui, onde a gente fala qual cauda vamos trabalhar. Fator AC, de água cimento. Uma parte de água para uma parte de cimento. Essa coluna a gente usa para contar os traços batidos. Onde tem traço, a gente coloca quantos sacos de cimento está sendo batidos. Nesse caso, 4. Depois a gente vem para esse quadro aqui, onde a gente tem o valor teórico inicial e o valor que vai nas mangueiras. Se a gente vai bater 4 sacos de cimento, são 200 quilos. Para eu saber quantos litros vão dar 200 quilos de cimento, eu divido os 200 pelo fator de correção da cauda que eu estou usando, que nesse caso é 0,7347. Eu terei o valor em litros, que eu vou colocar aqui no valor teórico em litros. Tem 2,7221. Vou colocar no quadro de injeção a cauda retornando, passando pelo quadro, não entrando no furo, retornando para a bomba de novo. Quando a cauda chega na bomba, eu peço para quem está lá na bomba para medir quantos centímetros de cauda tem naquela cuba. Vamos dizer que ele passou, ligou a bomba, retornou, chegou lá e sobrou 34 centímetros. Eu pego os 34 centímetros que ele me disse e multiplico pelo valor que cada centímetro na cuba tem em litros. Nesse caso nosso é 5,81 litros. A nossa cuba de 500 litros tem 86 centímetros de altura. Para cada centímetro são 5,81 litros. Aí eu descubro que na cuba tem 197,54 litros de cauda. Para eu saber quantos quilos de cimento tem nesses 197,54 litros, eu multiplico pelo fator de correção, que estão aqui, né? Geralmente no nosso boletim, no nosso caso, fica aqui. Como eu estou usando a cauda 1:1, meu fator de correção é 0,7347. Aí eu tenho o valor de 145,13. Coloco aqui. Depois de descobrir o valor que está lá no valor inicial, fica fácil saber quanto tem nas mangueiras e na tubulação em geral ali. Eu pego o que eu bati, né, 200 quilos, diminuo o que sobrou, o restante é o que está na tubulação. Nesse caso, 200 menos 145,13 dá 54,87. Eu tendo este valor, eu divido pelo fator de correção, vou ter o valor em litros. Setenta e 74,68 litros.
terminei de preencher esse quadro, aí eu já sei quanto eu tenho à disposição, quantos quilos de cimento eu tenho à disposição para começar a injeção, que são 145,13, que é o meu valor inicial. Aí eu coloco ele aqui, ó, em quilos de cimento aqui, ó. Vou começar o furo, um furo de 30 metros. A gente divide geralmente os trechos de 3 em 3 metros. Nesse caso, então, seria de 27 a 30. A pressão, quando é calculada, quando não é pré-definida, quando é calculada tem uma fórmula. E quando é pré-definida, eles falam valor, né? O projetista. No meu caso aqui, dependendo da injeção que eu esteja fazendo, se for de consolidação, só a injeção do contato, vai ser 1 kg, que é uma pressão pré-definida. Mas se for na cortina de injeção, que é a impermeabilização antes da barragem ali para não passar água por baixo, tem uma pressão calculada de acordo com a profundidade. No nosso caso é a altura do obturador, que eu vou colocar em 27 metros, mais a metade do trecho a ser injetado. No nosso caso aqui é 3 metros, eu vou colocar mais 1,5 vezes 0,4. É o que está na especificação técnica. Se eu for furar com grau, eu tenho que corrigir o grau. Aí eu multiplico pelo cosseno do grau que está feito o furo. No nosso caso, sendo um furo vertical, sem nada de grau, a gente só multiplica por 0,4. A altura do obturador mais a metade do trecho a ser injetado vezes 0,4. E nessa profundidade dá uma pressão de 11,4 kg. Coloco o horário que eu estou começando a injeção e a cada 5 minutos eu vou pedir uma leitura da cuba, medição lá na cuba para ver quantos centímetros tem de cauda ainda lá dentro da cuba. Peço para medir, a gente tinha 34. Vamos dizer que nesse furo não teve muita absorção e ficou 29 centímetros de cauda na cuba. Eu pego esse 29, multiplico por 5,81, que é o valor em litros por cada centímetros de cauda. Descubro o valor, quantos litros que tem dentro da cuba. Multiplicado pelo fator de correção, a gente descobre o valor em quilos. Quantos quilos de cimento tem dentro da cuba. Passou mais 5 minutos. Pedi para medir. Não baixou? Continuou 29? Mantenho assim. Passou mais 5 minutos, continuou 29? Mantenho assim. Depois de 2 negas, ou seja, dois períodos de 5 minutos sem absorção, sem diminuição da cauda na cuba, eu posso encerrar a injeção e passar para outro trecho. E vamos dizer que o pessoal gastou 5 minutos para retirar uma das tubulações lá de 3 metros. Coloco o horário novamente. Nesse caso vai ficar de 24 a 27. E o valor aqui de cimento em quilos vai ser este aqui. É o peso que sobrou na cuba. Eu coloco aqui, que é o que eu tenho disponível para injetar nesse trecho.
Para eu saber quanto foi pro furo, que eu tenho que preencher aqui, ó, cimento injetado em quilos, o valor do cimento injetado em quilos. Para eu descobrir esse valor, eu pego o 145,13, que é o que eu tinha à disposição, e diminuo 123,78 dele. Que dá 21,35. Este valor foi o que foi injetado nesse trecho de 27 a 30. Depois dos 5 minutos, não bebeu mais nada. Depois dos outros 5 minutos, não bebeu mais nada. Continuou os 29 centímetros. Vamos dizer que depois da medição lá, passou os 5 minutos, pedi para medir, sobrou 21. Eu pego os 21, multiplico por 5,81, tenho 122,01, que é multiplicado pelo fator de correção, tenho 89,4, que vai ser o valor que eu passo a ter disponível para injetar no próximo trecho. E continua a mesma coisa até o final da injeção, quando tiver o trecho de 0,30 a 3, né? A gente finaliza a injeção. Aí o que sobrar aqui, eu somo com este aqui e coloco o que foi transferido para o próximo furo, que será injetado.